A noite em que um jovem caiu da janela e voltou à vida. Onde e quando isso aconteceu? Essa história aconteceu na cidade de Troade, durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele estava ali só por uns dias, e sabia que logo partiria. Então, como bom pregador, resolveu aproveitar ao máximo o tempo que tinha com os cristãos daquela cidade. O ambiente, uma reunião noturna. Era domingo à noite, o primeiro dia da semana, quando os cristãos primitivos costumavam se reunir para partir o pão, a ceia do Senhor, e aprender mais sobre Jesus. Mas lembra que naquela época não tinha luz elétrica. A iluminação era à base de lamparinas. E isso torna a cena ainda mais interessante. Paulo começa a pregar. E não para. Paulo sabia que aquela era a última chance de conversar com os irmãos de Troade antes de seguir viagem. Então ele começa a pregar, ensinar, conversar, e o tempo vai passando. Vai dando 10 da noite, 11 da noite, e ele continua. Até a meia-noite. É aí que entra em cena o personagem principal dessa história, Eutico, um jovem que estava ouvindo tudo isso, mas sentado num lugar arriscado, na janela do terceiro andar. O cochilo mais perigoso da Bíblia. Com o ambiente quente das lamparinas, o sermão longo e a hora avançada, Eutico começa a cochilar. E então, infelizmente, ele adormece completamente e cai da janela. 3 andares de altura. O resultado? Ele morre. Sim, a Bíblia é clara, levantaram-no morto. Imagina o susto e o desespero das pessoas que estavam ali. Um momento de comunhão e aprendizado se transforma, de repente, em tragédia. Mas Deus transforma a tragédia em milagre. Quando todos descem correndo para ver o que aconteceu, Paulo vai até o corpo de Eutico, o abraça e diz: "Não se alarmem, ele está vivo." Atos 20, 10. Foi um milagre. Deus, por meio de Paulo, trouxe Eutico de volta à vida. E em vez de terminar a noite em luto, todos voltam para cima, partem o pão, comem juntos, e continuam reunidos até o amanhecer, agora com o coração cheio de alegria e esperança. O que essa história ensina? Deus se importa com detalhes da nossa vida. Até um jovem que adormeceu e caiu de uma janela importa para Deus. Ele não vê ninguém como pequeno demais ou sem importância. O poder de Deus transforma tragédias. Mesmo nas piores situações, como a morte, Deus pode intervir e transformar dor em milagre. A vida cristã tem profundidade e comunidade. Aquela reunião não era um culto comum. Era uma comunidade reunida, ouvindo, aprendendo, partilhando a vida e o pão. Mesmo com falhas humanas, como o cansaço de Eutico, Deus estava ali. Sim, cuidado com janelas durante sermões longos. Cara sorrindo de boca aberta e suando frio. Uma lição prática: se for sentar na janela, especialmente no terceiro andar, não cochile. Mas, mais seriamente, todos temos limites humanos, e é normal que até no meio de algo sagrado, às vezes o corpo peça descanso. Imagine uma noite quente. O terceiro andar de uma casa está lotado de gente. Todos estão apertados, sentados onde dá. Naquele tempo, não existia ar-condicionado, nem cadeiras confortáveis. Havia apenas lâmpadas a óleo, criando um clima abafado, com o cheiro do óleo queimado no ar. No meio daquela multidão, um jovem chamado Eutico está sentado na beirada da janela. Ele tenta prestar atenção. O apóstolo Paulo está ali, aquele homem que já enfrentou prisões, naufrágios, perseguições, falando sobre Jesus com um fogo nos olhos. É a última noite dele na cidade. Mas as horas vão passando. 10 da noite. 11, quase meia-noite. A voz de Paulo continua. O calor aperta. O cansaço chega. E Eutico cochila. Mais um pouco, e ele cai. Cai do terceiro andar. E morre. O silêncio vira correria. Todo mundo se levanta desesperado. A reunião vira tragédia.
O que era uma noite de comunhão se transforma em luto. Mas então, Paulo desce correndo, se ajoelha sobre o corpo do jovem, o abraça, e diz algo que ninguém esperava. Não se alarmem. Ele está vivo. Sim, Deus o trouxe de volta. A reunião termina com partilha de pão, alegria e alívio. Eutico voltou à vida. Mas o que essa história tem a ver comigo e com você? Essa não é só a história de um jovem distraído. É a nossa história. Cuidado com a janela, quando vivemos na beirada. Eutico estava no limite, literalmente. Nem dentro, nem fora. Sentado na beirada da janela, ele é o retrato de muitos de nós. Cristãos meio comprometidos, que estão presentes, mas não totalmente entregues. Gente que escuta, mas não absorve. Você já se sentiu assim? Vai à igreja, ouve a palavra, mas sua mente está em outro lugar? Presente fisicamente, mas distante espiritualmente. Viver na beirada é arriscado. Um pequeno descuido pode se transformar em queda. Cuidado com o cansaço. Nem sempre é só sono. Eutico adormeceu por cansaço. E nós também dormimos espiritualmente quando estamos sobrecarregados demais, distraídos demais, envolvidos demais com tudo, menos com Deus. Quantas vezes já dissemos: quero orar, mas estou muito cansado. Quero ler a Bíblia, mas não tenho tempo. Quero ir à igreja, mas estou ocupado. O sono espiritual não vem de repente. Ele começa com pequenas concessões. O risco é acordar só depois da queda. Graça que levanta, mesmo quando caímos, Deus desce até nós. O mais bonito da história, Paulo não grita do terceiro andar. Ele desce até o chão. Vai até o lugar da dor. Abraça o jovem caído. E Deus faz o milagre. Você caiu? Se afastou? Está ferido espiritualmente? Jesus não te grita de longe. Ele desce, te encontra no chão e te levanta. A graça de Deus é mais rápida que a nossa queda e mais profunda que o nosso erro. Recomeço com pão. A vida continua com propósito. Sabe o que acontece depois da ressurreição? Eles comem juntos, repartem o pão, continuam a comunhão. A mensagem é clara: mesmo depois de uma queda, há vida, há restauração, há continuidade. Você errou? Se sente fraco? Achou que tudo tinha acabado? Deus não te descarta. Ele te convida de volta à mesa. Todos nós já fomos Eutico em algum momento. Presos entre o mundo e Deus. Distraídos quando devíamos estar atentos. Fracos quando devíamos estar firmes. Mas Deus também pode usar a sua queda como cenário para um milagre. A graça é maior que o erro. E se você acha que caiu longe demais, lembre-se, Paulo desceu. Jesus desce. Deus vai até onde você está. Se essa história falou com você, deixa seu like. Compartilhe com mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais vídeos como esse. Agora vamos fazer uma oração. Pai amado, hoje eu me reconheço na história de Eutico. Quantas vezes eu me sentei na beirada, presente, mas distraído, ouvindo, mas não vivendo, perto da tua palavra, mas longe de verdade. Quantas vezes o cansaço, a rotina, a distração me fizeram adormecer espiritualmente. Senhor, eu reconheço que já cochilei na fé. Já me acomodei no quase. Já me envolvi com outras vozes e deixei de ouvir a tua. E sim, às vezes eu caí. Caí em dúvidas, em desânimo, em distanciamento de ti. Mas hoje eu oro com o coração aberto. Desce até onde estou, Senhor. Como Paulo desceu até o chão para encontrar Eutico, vem ao meu encontro. Me abraça com tua graça. Me levanta com teu amor. Me ressuscita por dentro, mesmo que por fora eu pareça bem. Senhor, eu não quero mais viver na beirada.
Não quero ficar entre janelas e riscos. Quero me assentar à tua mesa, com fome de ouvir, com sede de viver. Renova minha fé. Desperta meu espírito. Reacende o fogo que talvez o cansaço tenha apagado. E se eu cair de novo, que eu me lembre. Teu amor sempre me encontra no chão. Teu poder sempre me levanta. Tua graça sempre me convida de volta. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu adormeço. Obrigado porque em ti sempre há recomeço. Em nome de Jesus. Amém.